Notícia importante sobre o futuro de Everton Ribeiro. É cada vez maior a chance dele deixar o Flamengo e se mudar para um rival. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz explicações sobre o tema e fala também sobre Leila Pereira, a quarta mulher mais rica no território brasileiro. Bora falar também a respeito da Adidas, que causou um prejuízo gigante ao São Paulo. Mais um. Informações importantes, tem uma história bizarra no Corinthians que envolve a eleição, é de matar de rir. Bora falar também sobre o Vasco mais perto de voltar a São Januário, sobre a Lusa, que tem mais um reforço, Renato Paiva, para alegria do torcedor do Bahia fora do clube, falo ainda sobre ex-técnico do Fluminense voando no futebol mexicano, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e hoje num cenário diferente, estou em Pitangueiras, cidade no interior de São Paulo, para contar um pouquinho das novidades do mundo do futebol. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos mais legais que acontecem nessa quinta-feira de feriado. Partidas pelas eliminatórias da Euro, quero deixar os meus palpites. Vou de vitória da França contra a Irlanda, da Holanda contra a Grécia e da República Tcheca contra a Albânia. Tem também Sérvia e Hungria, vou de vitória da Sérvia. Você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos e também palpites? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Combinado? Link tá no comentário fixo. Quero começar o vídeo de hoje com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Neymar, que causou um susto durante o treino da seleção nessa quarta-feira. Ele chegou a cair sobre o braço, o mesmo braço que ele já vinha usando uma proteção. Foi atendido pelo departamento médico, não é problema e deve estar em campo no jogo contra a Bolívia, abertura para o Brasil das eliminatórias para a Copa. Bora contar também sobre Sérgio Ramos, que se emocionou ao ser apresentado e anunciado como novo reforço do Sevilha e a volta do atleta para sua casa, zagueiro que esteve apresentado diante de 20 mil pessoas. Já a Justiça aceitou um pedido do Mike, lateral direito do Palmeiras, e ele vai ficar com 30% dos salários de William Bigode. Tudo por causa daquele investimento que o Mike fez na Xland. Era um investimento com criptomoedas. Esse investimento se deu a partir de uma sugestão do William Bigode. O Mike perdeu cerca de 4 milhões de reais. Saideira do giro de notícias, o Fagner fez seu primeiro trabalho em campo com o restante do elenco do Corinthians. Esse trabalho aconteceu nessa quarta-feira. O Fagner recuperado de uma lesão que o afastou dos campos nos últimos dias. Reforço importante do Corinthians, que tem pela frente o Fortaleza nas semifinais da Sul-Americana. Bora falar agora sobre um ex-técnico do Fluminense que está voando no futebol mexicano. Trata-se de um brasileiro, Gustavo Leal, só 37 anos de idade, ele é carioca e dirige o São Luís, Atlético São Luís. Time pequeno que é líder do campeonato mexicano depois de 7 rodadas, são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O time dele tem 16 pontos contra 14 do Tigres e 14 também do Juárez. Legal contar um pouquinho da história do Gustavo, como é que ele foi parar no Atlético São Luís. Ele é desde a seleção olímpica o auxiliar técnico do André Jardine, e ele estava à frente do Atlético São Luís. O André Jardine era o técnico do Atlético e o Gustavo era seu auxiliar. O André Jardine recebeu uma proposta para ir trabalhar no Gigante América, também do México. E aí pintou a oportunidade do Gustavo assumir de forma definitiva o comando do Atlético São Luís e a coisa tem funcionado super bem. O time vem de 4 vitórias consecutivas e a grande surpresa do campeonato mexicano. Se você quer conhecer um pouco mais da história do Gustavo, é legal contar que ele nasceu em Petrópolis e trabalhou na base do Flu de 2015 a 2019. Bora mudar de assunto e contar um pouquinho sobre Renato Paiva, grande bomba da noite dessa quarta-feira. O técnico português anunciou sua saída do Bahia, ou melhor, o Bahia anunciou a saída do Renato Paiva. De acordo com o Bahia, o Paiva pediu demissão, trabalho ruim, 51 jogos, 20 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, 49% de aproveitamento dos pontos. Técnico que vinha sendo super criticado e pressionado por torcedores por conta do desempenho do Bahia, que hoje briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Já havia caído na primeira fase, na fase de grupos da Copa do Nordeste, e embora tenha sido campeão baiano, foi um cara que não conseguiu cair nas graças da galera. Entre os tropeços, um 3-0 para o Fortaleza dentro de casa e um 6-0 contra o Sport, que ainda não foi esquecido. Grupo City vai em busca de um novo comandante, ainda não há informações sobre quem pode ser esse técnico. Bora falar sobre a minha Portuguesa, que contratou mais um reforço, segundo reforço de olho na reta final da Copa Paulista. A Portuguesa se classificou como líder do seu grupo e pega o Grêmio Prudente a partir desse sábado, jogo de ida das quartas. O novo reforço é Renan Gorni, 27 anos de idade, é centroavante, foi apresentado nessa quarta-feira, mas trabalha com o time desde a última segunda.
chega com um contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2024, revelado no Botafogo do Rio de Janeiro, passou por Paysandu, Remo, Confiança, onde foi artilheiro do Sergipano em 2022. Na atual temporada jogou o Campeonato Paulista da Série A2 pelo Novo Horizontino e defendeu também o América na Série C. É o segundo reforço, como eu contei, da Lusa para essa reta final de temporada. O Eduardo, que pertence ao Vitória e estava disputando a Série C pelo Náutico, também havia sido contratado. Bora falar agora sobre o Vasco mais perto de voltar para o seu estádio, para São Januário. Vasco que não consegue atuar por lá 76 dias. Até consegue jogar, mas sem a presença do seu torcedor. Uma determinação da justiça para lá de ridícula impede que o Vasco jogue em casa por conta da barreira do Vasco, uma comunidade muito próxima. De acordo com a alegação e decisão desse despacho judicial, um risco por conta da cercania, enfim. Nessa quarta-feira, o Vasco se reuniu com o MP, o Ministério Público do Rio de Janeiro, para debater sobre uma série de possibilidades. E eles discutiram em relação ao avanço de um termo de ajustamento de conduta. O Vasco propôs firmar esse TAC, que é como é chamado o termo de ajustamento de conduta. Vai haver uma reunião na próxima semana, onde uma série de regras vão ser criadas para tentar diminuir os riscos do torcedor que for a São Januário. E a tendência, pelo menos é isso que o Vasco pensa, é de que em breve o torcedor possa voltar ao seu estádio. O Vasco briga de forma muito forte para fugir da zona do rebaixamento e para estar de volta ao lado do seu torcedor. Clássico contra o Fluminense, por exemplo, está marcado por Onilton Santos. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Leila Pereira, agora a quarta mulher mais rica do país. Ela era a quinta no levantamento do ano passado, feito pela Forbes. Nesse último levantamento ela ganhou uma posição e se tornou a quarta mulher mais rica do país. Isso porque ela acumulou, ao lado do marido dela, o Zé Roberto Lamáquia, 800 milhões de reais em relação ao levantamento do ano passado. O casal tem, nesse momento, um patrimônio estimado de 8 bilhões de reais. Vale a lembrança de que durante esse período, Leila Pereira e Zé Roberto Lamáquia chegaram a criar uma empresa de taxiamento aéreo depois de comprarem um avião avaliado em 64 milhões de dólares. O casal é dono da Crefisa, da FAM, entre outras empresas. Bora contar para vocês quais são as mulheres mais ricas do país. Em primeiro lugar, Vicky Safra, que é do Banco Safra. Ela tem uma fortuna estimada em 87 bilhões de reais. Segundo lugar, de Maria Helena Moraes, do Grupo Votorantim, 19 bilhões e 800 milhões. Terceiro lugar para Ana Lúcia de Matos Barreto, da família do Banco Itaú. Ela tem um patrimônio de 9 bilhões e 600 milhões de reais. Pode até ser ultrapassada num futuro não tão distante por Leila Pereira e Zé Roberto Lamáquia. A Leila, como eu contei, tem um patrimônio de 8 bilhões e ela ultrapassou, desde o ano passado, a Lúcia Borges Mag, do Grupo Amag. O patrimônio dessa moça, da Lúcia, é de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Bora contar sobre uma história, no mínimo esquisita, que envolve o Corinthians e a eleição para presidente. Você sabe que no dia 25 de novembro a gente vai conhecer o próximo presidente do Corinthians. Pela situação, concorre o André Negão. Pela oposição, concorre o Augusto Melo. E no meio do caminho aparece César Melo, que é irmão do Augusto Melo. Por que eu coloquei ele no meio do caminho? Porque o César Melo já gravou vídeos apoiando o André Negão e também o seu irmão. Fui checar essa história com gente da situação e da oposição para explicar o porquê desse comerciante de 63 anos de idade, que é sócio do Corinthians desde os 20 anos de idade, resolveu gravar vídeo de apoio aos dois. O que eu consegui apurar é que o César Melo, que é irmão do candidato de oposição, tinha mensalidades atrasadas no Corinthians. E o pessoal da chapinha dele, a chapinha 26, resolveu pagar as mensalidades atrasadas para que ele pudesse votar e também participar dessa próxima eleição. Diante desse cenário, como muita gente dessa chapinha 26 é ligada ao André Luiz, com quem também o César tem uma boa relação, a relação do André Luiz Oliveira, o André Negão, com o César é boa, por isso o César se sentiu meio que na obrigação de fazer o vídeo e demonstrar apoio ao André Negão. Só que isso pegou muito mal com o irmão dele. E recentemente houve uma gravação de um vídeo em que o César demonstra apoio ao irmão, diz que está fechado com o irmão. Só para vocês entenderem um pouquinho dos bastidores e da política corintiana que vai pintar, você pode escrever aí, que vai pintar de notícia esquisita nos próximos dias envolvendo a eleição, não está escrito. Bora falar agora sobre o São Paulo, notícia importante e exclusiva. O São Paulo está muito chateado com a Adidas e estima ter perdido nos últimos dias cerca de 2 milhões de reais. Isso porque o tricolor fez recentemente o lançamento da terceira camisa, que foi um sucesso de vendas. Só que a Adidas só colocou no mercado o primeiro lote de camisas. O segundo lote não há previsão de chegada. E é com essa demora
que o São Paulo estima perder cerca de 2 milhões de reais. Só para vocês entenderem, lojistas venderam praticamente tudo desse primeiro lote. A loja do estádio do São Paulo no Morumbi, que deveria receber o segundo lote nessa quarta-feira, foi avisada de que a tendência é que essa segunda remessa chegue apenas no dia 6 de novembro. Com um detalhe importante, São Paulo havia solicitado nesse primeiro lote 5 mil camisas. Foram entregues menos de 3 mil camisas, o que mostra um universo muito pequeno diante da torcida do São Paulo. Vou até usar o exemplo do Flamengo, que também é patrocinado pela Adidas. O Flamengo, nessa primeira lançamento da camisa 3, recebeu 78 mil unidades, 33 mil foram vendidas no primeiro dia e ainda restam mais de 50 mil à disposição. Então, diante dessa dificuldade que o São Paulo tem encontrado em fazer seus produtos virarem com a Adidas, o Tricolor está muito decidido a ficar com a empresa somente até 31 de dezembro. Tenho contado para vocês há bastante tempo que já há um acordo entre o Tricolor e a New Balance para que ela seja fornecedora de material esportivo do São Paulo a partir de janeiro de 2024. Só uma última informação sobre esse assunto. Recentemente, algum tempo atrás, o São Paulo também lançou uma camisa inspirada no Tele, naquele agasalho, vocês lembram, né? Sucesso de vendas no primeiro lote, mais de 2 meses até que um segundo lote fosse colocado no mercado e outros milhões de reais desperdiçados. Quero fechar o vídeo falando sobre Everton Ribeiro, informação super importante. O meio atacante, desejado por vários clubes de futebol no Brasil, está mais perto de deixar o Flamengo do que de ficar no clube para o próximo ano. O motivo? O Flamengo não tem demonstrado a intenção de renovar contrato com o jogador. Nos últimos dias, Bruno Henrique foi procurado para tratar sobre a renovação. Também houve um contato do Flamengo com o Fabrício Bruno para estender o vínculo e aumentar o contrato, o salário do zagueiro. Mas, até esse momento, ninguém do Flamengo procurou o Everton Ribeiro, que parece estar na mesma situação de Filipe Luís e Rodrigo Caio. Rodrigo, a gente sabe, está descartado, tem contrato até 31 de dezembro e não fica. Filipe Luís vai depender de uma última conversa com dirigentes do Fla. O Everton Ribeiro entra também nesse cenário. Vai depender do desempenho dele daqui até o fim da temporada. Everton Ribeiro, que não é titular há 5 jogos. Nesse período de 5 jogos, tem uma partida contra o Grêmio que ele nem sequer saiu do banco de reservas. Jogador que custa caro, ganha 1.200.000 por mês. A tendência é que o Everton, se receber uma oferta para renovar, tem um belo desconto no salário. E aí, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, entre vários outros clubes que já demonstraram a intenção em contratá-lo, podem acabar ganhando na possibilidade de oferecer um contrato maior, por mais tempo e também com salários e vencimentos maiores. Você gostaria do Everton Ribeiro no seu time do coração? Use espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião. A gente volta assim que pintar notícia. Beleza? Abraço, tchau!